não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos felizes de poder estar com vocês estudando e ainda em torno daquele e-mail de João Paulo Cordeiro, que nos enviou a pergunta sobre Apocalipse. Eu achei interessante fazer uma revisão e um resumo, mas Apocalipse é muito grande para o que tem para se falar com ele. Esse já é o 4º programa, vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Mas eu queria dizer a vocês que nós terminamos no programa anterior falando sobre se o mundo iria se acabar, quando, que nós já falamos, pedimos para vocês não marcarem data. Mas tem uma passagem no capítulo 5, versículo 5 do Sermão do Monte, onde Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Porque existe, naquele mesmo grupo de exortações de Jesus, a maioria fala em reino dos céus. Os limpos de coração verão a Deus, os humilhados do espírito, que deles serão o reino dos céus. Os mansos não herdarão o reino dos céus, herdarão a terra. O que mostra que a terra vai permanecer. Que aquele que for manso ficará aqui. Os pacíficos ou pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então aqui é uma exortação de Jesus que você pode interpretar. Que herdarão a terra porque sendo pacíficos viverão mais, ou vencerão o material, ou também que a terra não sendo destruída, os mansos ficarão aqui. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque no momento da transição planetária, como está em Zacarias 13, versículo 8 e 9, veja o que está escrito. E acontecerá prosopopeia da espada e o novo povo. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo de Yahvé dos exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas são dispersadas. Eu voltarei a minha mão contra os pequenos e acontecerá em toda a terra, oráculo de Yahvé, que 2/3 serão exterminados. Ou seja, perecerão. Quer dizer, 2/3 da terra, e o outro terço será deixado nele. Tá certo? 2/3 serão eliminados, ou seja, serão extraditados, como está escrito no próprio Apocalipse 8:12 e 9:15, e aqui em Zacarias 13, 8 e 9, ele diz assim: farei esse terço, o que ficar aqui, entrar no fogo. O fogo aqui, gente, é aquele fogo que João fala do batismo, do fogo do Espírito. Purificá-lo-ei como se purifica a prata. Prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei e direi: é meu povo, e ele dirá: Yahvé é meu Deus. Kardec fala em Obras Póstumas que aqueles que sintonizaram com a mensagem do Evangelho aqui permanecerão e não serão destruídos. E aqueles que não sintonizaram com o Evangelho de Jesus, esses serão levados para um planeta inferior, compatível com a sua evolução espiritual. E o Apocalipse 8:12 diz assim: o 4º anjo tocou. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que a terra, de modo que a terça parte dele se ofuscou. O dia perdeu 1/3 de sua luz, bem como a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques das trombetas
dos 3 anjos que estão para tocar. Então aqui é sintonizado com a mesma terça parte que Zacarias fala. E ainda existe aqui 9:15, que os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia e o mês, foram então libertos para destruir a terça parte dos homens. Quer dizer, essa terceira parte, 2/3 e terça parte, pela lógica, a terça parte dos habitantes da terra permanecerão aqui. A gente sabe, nós vimos todos esses sinais, né, que foram trazidos por João depois que ele recebe 7 mensagens para as comunidades que estavam, vamos dizer, acéfalas, tristes, porque João preso, eles começaram a perder o interesse, o entusiasmo, e começaram a se misturar com o materialismo daquelas comunidades, e Jesus veio exatamente para trazer esse alento. Então, Apocalipse não é uma obra ou um livro catastrófico, é um livro de auxílio, de esperança, porque diz assim, as características do Apocalipse é sinais, símbolos, números com significados espirituais. Como os 7 candelabros, que é aquela visão que João tem, representam as 7 comunidades. As 7 estrelas representam os 7 espíritos dirigentes de cada comunidade. Existem muitas outras literaturas no Apocalipse, e a gente já viu que há uma diferença entre a literatura apocalíptica e a escatológica. A escatológica é direta e a apocalíptica é indireta através de símbolos, tá certo? E a literatura apocalíptica é toda judaica. Você pode ver o capítulo 7 do livro de Daniel, aquele que foi o profeta do exílio da Babilônia. Os capítulos 7, 9, 20 a 27 e 10 e 12 possui literatura apocalíptica, você pode conferir aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 24 a 27 é toda apocalíptica. Ezequiel 38 e 39, sem falar em 37, é daquele vale dos ossos, que não é apocalíptico, mas é uma metáfora muito bem feita, tá certo? E João fala exatamente desses símbolos. Nós não temos muito tempo para perder, vamos dizer, para explicar bem isso, mas, por exemplo, se você chegar em Ezequiel capítulo 1, 4 a 28, você vai ver aquela história da visão do carro de Yahvé, né? Você vai ver a história da visão que João teve de um homem, 4 faces, um homem, um touro, um leão e uma águia, que foi utilizado esse princípio para simbolizar os 4 evangelistas, né? Nós temos ainda que trazer para vocês uma questão. Qual seria, basicamente, o objetivo dessa obra, o Apocalipse? Reerguimento de ânimo dos cristãos que, após tanto sofrimento, receberam de Jesus, pelos sinais, o quê? A promessa de um final de redenção, de paz. Isso é que tem que ser gravado. A primeira parte do Apocalipse não contém escatologia, ela é direta, que representa exatamente as cartas às 7 comunidades fundadas por João. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 comunidades que João fundou e que ele recebe de Jesus, para cada uma delas uma carta. E cada uma tinha uma razão de ser. Por exemplo, Éfeso, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão eu venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro
a não ser que te arrependas. Que era o candelabro? A proteção que ele estava dando ao povo daquela comunidade, mas que eles precisavam de arrepender-se. Esmirna, que é uma outra comunidade, vem uma carta direta: não temas as coisas que estás para sofrer. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, mais uma vez, observe que Jesus pedia daquele povo o despertar. Um retorno para o que viria, para a vitória. Porque ele diz assim: não temas as coisas que estás para sofrer, mostrando que eles ainda iriam passar por muitas dificuldades, mas que eles perseverassem. É mais ou menos uma promessa que Jesus coloca lá no sermão, que estavam sofrendo, estavam sendo humilhados, escravizados, estavam passando por dificuldade, mas perseverassem, porque eles iriam vencer. A comunidade de Pérgamo, ele diz: arrepende-te, senão venho a ti sem demora e carregarei com a espada da minha boca. Guerrearei com a espada da minha boca. A espada é um símbolo de divisão. Guerrearei com a espada da minha boca quer dizer, eu obrigarei vocês a decidir se vão ficar comigo ou não vão ficar comigo. A espada é um símbolo que divide, mas divide no sentido não de separar, mas de que convida você a uma tomada de posição. Como Jesus fez isso não só com Pérgamo, mas também com outras comunidades, sobretudo como Laodiceia. Tiatira, ele diz assim: vós, os demais em Tiatira, a tantos quanto não têm esse ensinamento, não porei outra carga sobre vós. Então nós vamos fazer uma pequena pausa e retornaremos para a segunda e última parte do nosso programa sobre o Apocalipse. Até já, não saia daí, 1 minuto só. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.